Olá, boa noite. Está começando o programa Super Conversa da Rede Super de Televisão. Eu sou Lincoln Portela e estou acompanhado do Dr. Wellington Silveira. E é um prazer muito grande ter você conosco. O nosso convidado de hoje é o Dr. Renato Martins Vieira. Ele é advogado, atuante, professor universitário e mestre em Direito Processual Civil. Venha conversar conosco. Participe fazendo a sua pergunta, tecendo a sua crítica ou ainda a sua consideração. Nós estamos ao vivo pelas redes sociais da Rede Super, YouTube e TV. E ainda pelo canal do YouTube Lincoln Portela TV. Wellington Silveira, muito obrigado por sua participação. Uma boa noite. Eu é quem agradeço, Lincoln. Uma alegria muito grande poder tratar de um tema tão importante e receber aqui o professor Renato, que é amigo do meu professor Ari, que é um homem tão sábio que, se eu me lembrar daquilo que ele já está esquecendo, eu já me dou por satisfeito. Muito bem. E aqui você está muito à vontade, porque a conversa hoje vai ficar mais entre os advogados, né? Doutor Renato, muito obrigado por sua participação. Prazer tê-lo conosco. Boa noite. Eu que agradeço o convite, fico muito honrado com o Lincoln, com o Wellington, e vamos ter uma conversa interessante aqui com os nossos telespectadores a respeito da LGPD. Afinal de contas, o que é a LGPD? A LGPD é uma lei que vai tentar tratar da proteção de dados no Brasil, de todos os dados, sejam dados eletrônicos, sejam dados pessoais, sejam dados armazenados em meios físicos. A gente é muito incomodado, muitas vezes, com aquela ideia de que minha vida é exposta, né? E a nossa vida não tem que ser exposta. Nós temos direito à privacidade. E a LGPD é isso. Ela é uma lei desenhada com o princípio do privacy by design, ou seja, privacidade por desenho, para que nós tenhamos direito de proteger nossos dados da melhor maneira possível, deixando quem a gente quer utilizá-los e quem a gente não quer não utilizá-los. Essa lei parece que é de 2018. Isso. Começou a ser implantada em 2020. Isso. E agora, a partir de agosto, ela já começou a... Isso. A partir de agosto nós temos também as punições, a possibilidade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados aplicar punições, e a partir de janeiro já foi anunciado que vão começar os primeiros procedimentos específicos no Brasil de averiguação em loco da obediência à LGPD ou não no Brasil. É o mesmo processo que passa pela Europa. A Europa está há 2 anos na frente da gente nesse processo inteiro, e a nossa lei é baseada no regulamento europeu hoje. Então a gente acredita que vai acontecer no Brasil muito do que acontece hoje na Europa. Doutor Wellington, eu vou te chamar de Wellington, porque é melhor, mais eu fácil, prefiro, né? Você também que é advogado, você vê uma importância real nessa lei e por que também? Eu acho fundamental proteger os dados, sobretudo os dados sensíveis. No Brasil e no mundo, nós temos um costume de uma prática reiterada do uso indevido dos dados das pessoas, que viola a privacidade das pessoas, que causam transtornos inúmeros. Agora, a impressão que eu tenho às vezes, professor, é que a lei parece que errou um pouquinho na mão, parece que é pesada demais, aquela lei que a gente parece que não vai pegar, né? Não tenho certeza, Wellington. Eu vou tomar licença aqui de discordar ligeiramente, porque a lei, na verdade, ela é um pouco principiológica em excesso. Então, dependendo do olhar inicial, ela parece ser mais dura do que ela é. Porque ela, na verdade, ela em muitos poucos pontos, ela manda fazer algo específico. Sim. Ela normalmente trabalha com um princípio, com 2 princípios básicos, de que toda utilização de dados deve ter uma finalidade e deve ter um motivo para que eu possa utilizar esse dado. E, por um segundo momento, que quem vai tratar esse dado deve basear-se na accountability, que é na responsabilidade. Ou seja, se eu não cuidar desse dado direito, se eu não proteger esse dado direito, ou se eu utilizá-lo de maneira indevida, eu serei punido. Professor, uma dúvida que muita gente que está nos assistindo pode ter. É uma lei nova e, como toda norma nova, e uma nova tão impactante como essa, claro que traz muita insegurança e muito receio em todo mundo. A LGPD inclui pastores, igrejas e associações religiosas? Sim, Wellington, ótima pergunta, e na verdade inclui todo mundo. Não vão parar nem nisso. Inclusive eu? Inclui até você. Porque o que acontece? A gente tem uma sensação de que nós não tratamos dados pessoais de outras pessoas, e a gente trata. Você pega o seu celular e ali dentro você tem contato, e-mail, foto, redes sociais de uma porção de pessoas. O que acontece é, mesmo a pessoa natural, se eu tenho esse banco de dados internos meus e ele serve para alguma atividade econômica, eu, pessoa natural, estou sujeito à LGPD.
As outras pessoas, sejam elas associações, no caso de igrejas, sejam outras pessoas de qualquer área, inclusive religiosas, que tenham ou não finalidade econômica, estão todas sujeitas à LGPD. E o que são os dados sensíveis? Dados sensíveis são todos aqueles dados que são considerados pela lei como mais importantes e mais impactantes para a gente. Seja por uma questão de proteção, por exemplo, a biometria, porque para um banco a biometria pode ser importante, porque é para mexer com o meu dinheiro. Agora, por que a farmácia precisaria de minha biometria? Então, a farmácia ter minha biometria colocaria minha conta bancária em risco. Então, é preferível que ela não tenha. E os dados que são considerados sensíveis, aqueles que também são voltados a proteger-nos contra qualquer forma de discriminação. Então, por exemplo, crença religiosa, a associação, a qualquer associação que seja de uma igreja ou de qualquer tipo de associação religiosa, também é um dado sensível, como também gênero, cor e por aí vai. São todos os dados que, em tese, nós temos o costume de ver pessoas utilizando isso para, de alguma maneira, gerar alguma discriminação. Ok, eu estou aqui com a nossa amiga Cristina Veloso. Boa noite. Mais um assunto bastante interessante, saber o que pode ou não ser feito. Também uma consideração do Dr. Flávio Elias, que é advogado, muito importante essa lei. Leandro Cândido, grande Dr. Wellington, grande figura, viu? Menino bonzinho, esse aí toda a vida. Também o Fábio Miranda, advogado, Cláudia Helena, Jaqueline Lacerda, Marilene de Castro, Daniel Assis, dando boa noite, e também Marcelo Reis, lá da cidade de Itabira. Mais uma oportunidade de conhecimento. Engraçado, Marcelo fala sobre uma oportunidade de conhecimento. Hoje nós estamos falando de lei de proteção de dados, mas nós estamos tão expostos. Hoje eu chego a pensar que daqui a um tempo os caras vão saber qual o primeiro pecado que você cometeu aos 3 anos de idade através de uma leitura da sua mente. É possível. Como é que é isso? Já que nós estamos tão descobertos pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp, nós estamos conversando de repente pelo telefone e eu começo a falar sobre imóveis. Imediatamente me aparece no telefone várias propostas de imóveis. Agora, como é que vem a lei de proteção de dados num caso desse, por exemplo? Isso seria uma violação da LGPD em tese, mas nós temos um problema. Por quê? Porque na hora que você está falando no telefone, vou dar um chute. Você estava conversando pelo WhatsApp quando fez isso, e as propagandas vão aparecer provavelmente no Facebook, que são do mesmo grupo por causa do Mark Zuckerberg. Esta base de programação de dados do Facebook e do WhatsApp funciona nos Estados Unidos. Os Estados Unidos usam um sistema de proteção de dados diferente do europeu e diferente do brasileiro. Isso implica em que nós temos muito menos coisa para fazer contra uma violação desta, mesmo que essas companhias existam no Brasil. Há muita dúvida. A própria Europa hoje está com problemas. Houve uma multa multimilionária contra o WhatsApp, recentemente agora na Europa, por causa de uma simples alteração no termo de consentimento do WhatsApp, que estava errado e induzia uma violação à LGPD. E foi uma das maiores multas aplicadas hoje no mundo. Vai ser sustentado na Europa. Eu tenho minhas dúvidas o quanto um mercado ou uma justiça igual à brasileira consegue bater de frente contra o WhatsApp, contra o Facebook, por conta disso. Mas, em teoria, aqui há uma violação, sim. Não deveria acontecer isso. Agora, tem uma ressalva que eu tenho que fazer que é importante. Sim. Quando a gente transforma um dado nosso em público, esse dado deixa de ser protegido, ainda que ele ainda esteja sujeito à LGPD. Deixa eu explicar. Vou imaginar que eu coloque no meu Instagram, você entra lá, Renato Martins Vieira, e lá está o meu telefone. Está exibido no meu Instagram. Eu coloquei meu telefone de forma pública. Isso quer dizer agora que qualquer pessoa que entrar lá pode coletar esse dado e pode tratar esse dado. Só que continua sujeito à LGPD. Amanhã alguém começa a me ligar e faz uma propaganda que eu não quero via telefone. Eu falo, onde você conseguiu esse dado? No seu próprio WhatsApp. Perfeito, ótimo, é lícito ter conseguido lá. Mas eu não quero mais que esse dado seja utilizado para isso. Por favor, me tire desse banco de dados. Eles têm que retirar. Porque eu continuo tendo o direito do opt-out, de sair daquele momento em que eu estava. Mas eu entrei porque eu transformei o dado em público. É o que o senhor estava falando, Lincoln. Na hora que a gente entra numa rede social e começa a expor tudo, inclusive os nossos pecados, a gente está transformando tudo em quê? Acabou. Em público. Alguém vai poder processar aquilo e vai usar. Então, a gente também tem que ter um pouco de cuidado com o que fica em redes sociais de forma pública.
Aquilo que fica em redes sociais de forma privada, que são só para o meu grupo de amigos, estão sujeitos a qualquer proteção do mesmo jeito. E aí, doutor Wellington? Eu sei que nós vamos ter a oportunidade aqui de falar ainda sobre quais são as formas de se adequar à LGPD. Mas eu vou me antecipar um assunto que deve ser uma coisa que todo mundo deve estar se perguntando. Quais são as implicações, as consequências do descumprimento dessa norma, professor? Ou seja, se eu não cumprir a LGPD, o que me acontece? Quais são as punições? São N. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela pode aplicar desde simples advertência até multa e até a ordem, que é a pior de todas, eu imagino pior do que a multa, que é a de deletar o banco de dados que você tenha inteiro. Imagina um negócio gigantesco, mas aí já não é uma exemplo. Super invasão de privacidade também? Isso. Não, porque é uma questão de punição pelo controle. A questão é, se eu abuso de um direito, teoricamente eu sou punido. A gente pode imaginar que a gente faz isso muito com criança, né? Eu sempre fiz isso com minha filha. Ela abusa de um direito que eu dei, consequentemente o pai vai lá e faz o quê? Opa, seu direito está tolhido. Em teoria, nós vamos ter uma aplicação no Brasil igual acontece na Europa, até porque as pessoas da ANPD no Brasil todas treinaram na Europa, todas estudaram na Europa. Então, o que está acontecendo hoje na Europa? Uma gradação. Começa-se com advertências para aqueles que são menores, com multas proporcionais, até porque a lei exige uma multa proporcional ao tamanho da coisa, é uma multa muito consciente, até 10% do faturamento anual que aquela pessoa teria, e até. Por quê? Para um Facebook tem que ser uma multa muito milionária, mas para um contador tem que ser uma multa muito menor. E as punições têm que servir exatamente para ensinar. Num primeiro momento, a ANPD vai fazer isso. Vários atos de ensinar, de corrigir, de indicar a correção. Depois, eu imagino que vão começar as punições como acontece hoje na Europa. Hoje a gente vê isso muito, né, na Espanha, Alemanha, com características um pouco diferentes das punições. Eu acredito que nós vamos ficar mais do lado espanhol, que é uma coisa mais latina, onde os pequenos negócios têm sido mais punidos que os grandes, porque se faz um descumprimento muito grande de forma capilar, então você acaba punindo quem é pequeno. Na Alemanha, em que se obedece mais, você vê pouquíssima punição para quem é pequeno, porque quem é pequeno obedece. Mas quem é grande desobedece, acaba esse sendo punido. Ok, muito bem. Você está participando do Super Conversa e pode fazer a sua crítica, tecer a sua consideração pelo canal do YouTube aqui da Rede Super de Televisão e ainda pelo canal do YouTube TV Lincoln Portela. Estamos aqui com várias pessoas. Fernanda Marques, primeiramente, cumprimentando a todos envolvidos na realização do programa Super Conversa, estão de parabéns. Daniel Silva, ele faz a seguinte pergunta: e os meus contatos que eu já tinha antes da lei, perdi todos eles? Não, Daniel, você continua com todos eles. Eu estou presumindo que você seja alguém da área empresarial e, consequentemente, você tem os contatos. O que você vai ter que fazer é, entre aspas, revalidá-los. Ou seja, você teria que mandar, por exemplo, um e-mail para todas essas pessoas, implicando e pedindo uma autorização ou informando a nova finalidade de como você vai operar com esses e-mails. Porque a pessoa que tem que optar se ela quer ou não receber esse e-mail e para que você vai enviar esse e-mail para ela. Imagine, por exemplo, que o Wellington queira continuar recebendo e-mails da farmácia, sem problema nenhum, para dizer para ele de promoções de todos os remédios que ele compra todos os meses. Mas ele não está interessado na farmácia ficar mandando para ele propaganda sobre bebês, porque ele não quer ter filho agora, não é a vida dele, não é a vibe, então ele não quer isso. Ele tem o direito, na finalidade, de mostrar isso. Eu quero receber esse tipo de propaganda, aquele outro não. Então, você tem que revalidar tudo. Revalidando, você pode usar o banco de dados anterior. E não preocupa, mandar uma vez o e-mail pedindo essa autorização não é violação à LGPD. Ok. Nós estamos com várias perguntas, mas antes, doutor Wellington, ainda talvez dentro da questão eclesiástica, da questão da igreja, você ainda tem alguma coisa nesse contexto? Tenho sim. Nós sabemos, professor, que grande parte das igrejas realizam a transmissão dos seus cultos, quer seja pelas redes sociais, e algumas instituições religiosas ainda têm programas de televisão. Bom, a imagem da pessoa que é ali captada durante essas transmissões, essa imagem, ela é um dado, e de que maneira lidar com isso? Eventualmente, alguém que é mostrado numa imagem ali, quando ele está dentro de um templo religioso, logo se está evidenciado, publicizado ali a sua convicção religiosa. Isso. Como é que nós vamos lidar com isso? Como é que as igrejas passam a lidar com isso? Wellington, essa pergunta eu acho que é extremamente relevante e extremamente difícil de responder. Por quê? O que acontece? A imagem da pessoa não é, em tese, um dado sensível, só a biometria que é. Então, a imagem é um dado, de qualquer maneira. Eu teria que permitir essa utilização do dado.
permitir a utilização do dado, colocar uma placa na entrada da igreja ou em algum lugar visível informando que o culto está sendo televisionado, me parece que seria o suficiente. O problema é uma discussão que a gente teve aqui um pouquinho antes, né, exatamente com o Wellington nisso, em que se eu estou dentro de um templo religioso, instantaneamente a minha imagem está associada ali, eu estou sendo cadastrado como um membro daquela igreja especificamente. Consequentemente, isso é a individualização de um dado sensível, porque a minha filiação e a minha crença religiosa é um dado sensível. Então é uma situação um pouco mais complicada de resolver. Eu imagino que talvez uma solução, e eu estou chutando aqui uma solução mental que eu acabei de criar, seria, na hora de fazer uma transmissão, se colocar a lógica ou de uma imagem longe o suficiente para que não desse para se identificar as pessoas, ou se limitasse a um pedaço do templo àquela transmissão, com a informação na entrada. Se você não quer essa associação por imagem, o risco de aparecer na transmissão, fique na lateral esquerda, onde não haveria nenhuma transmissão, em nenhum momento a imagem ali seria transmitida. Se você permite que a sua imagem seja associada àquele culto, você vai ficar no resto do templo. Imagina até que a gradação de quanto você poderia ou não transmitir seria uma coisa que o tempo vai dizer. De repente, na primeira vez, todo mundo quer ficar do lado que é transmitido, você não precisa ficar com muitos lugares reservados para não, ou o contrário, às vezes a gente descobre que ninguém quer ser transmitido, então não vão mais mostrar quem está na plateia. Ok. Também Patrícia Brum participa do programa, Missionário Damião, Márcio Nobre, Alair Martins, Renato Fraga. Por falar em Renato Fraga, eu estou com uma pergunta aqui que já entra na questão médica. Doutor Renato Fraga Valentim, como fazer com os prontuários médicos que entregamos para os pacientes ou seus responsáveis? Isso. Qual é o nome da pessoa? Renato Fraga. Renato, excelente pergunta. Tinha que ser, né? Um Renato, né? Eu adoro esse nome, não sei por quê. Porque é o presidente da Fundação Ezequiel Dias, doutor Renato Fraga. Isso, é verdade. Doutor Renato, excelente. Vamos começar por partes. Os dados médicos dentro da LGPD, eles são tratados de maneira diferenciada. Desde que eles sejam voltados para a saúde especificamente, para o tratamento da saúde, eles não são considerados uns dados que precisam de permissão para serem compartilhados. Então, na hora que você entrega o prontuário médico para alguém que tenha direito a ter esse prontuário médico, não há problema algum. Claro que você tem que entregar para alguém que tenha o direito de ter, o próprio paciente ou algum parente que tenha o direito legal de ter. Estou imaginando aqui um pai em relação a um filho que é menor de idade, por exemplo. Agora, um outro médico requer esse prontuário por uma questão de atendimento. Também é lícito passar o prontuário para o outro médico que está atendendo emergencialmente ou para um hospital ou algo parecido com isso. Essa finalidade é lícita. Eu não posso usar esse prontuário de uma maneira ilícita. Imaginemos, passá-la para um plano de saúde que vai utilizar esse prontuário, por exemplo, para classificar o risco de ter ou não ter contratado um seguro de saúde para um determinado indivíduo. Isso não pode. Porque eu acabei de fazer agora um comprometimento de dados, que é particular, que é o meu prontuário, sem uma finalidade que seja associada à minha saúde. Mas se estiver associada à saúde, não tem problema nenhum fazer isso. A LGPD, ela é expressa em permitir. Ok, nós estamos aqui na Rede Super, com o nosso programa de hoje, falando sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Você é nosso convidado, doutor Wellington. Eu sei que o pastor Lincoln está doido para passar para a próxima etapa da entrevista, mas não sem antes, pastor Lincoln. Eu vou ter que trazê-lo aqui para falar... Para falar um pouco mais sobre aquilo ali. Também acho. Mas olha só, professor, eu queria explorar um pouco mais desse conhecimento que o senhor tem, porque, por certo, muitas pessoas que estão nos assistindo estão interessadas e talvez o nosso tempo não consiga aprofundar mais. Olha só, igrejas, como qualquer outra instituição civil, têm estatutos próprios, têm o seu regimento interno ali. O que as igrejas podem servir também para as empresas e outras instituições civis? O que as igrejas precisam fazer para poder se adaptar à LGPD para que a gente não sofra essas sanções que a lei impõe? Tá, eu vou ter que responder de uma maneira genérica Genérica, exatamente. Momento. Por quê? Eu costumo falar que a adequação à LGPD, ela parece muito como encomendar um terno sobre medida. Na hora que você vai entrar num templo e num outro templo, cada um dos pastores vai usar a maneira como capta os dados, a maneira como trabalha os dados e que tipo de informação que é trocada entre os de maneira diferente. Consequentemente, o que a gente teria que fazer para adequar também vai ser diferente. Sim. Mas, minimamente falando, precisaria começar a ter o quê? Na hora de se fazer o cadastro de filiação, tem que ali haver uma indicação em separado
de permissão para que haja coleta daquele dado, porque ele está associado ao fato da pessoa ter uma religião específica, e isso é um dado sensível, então isso tem que ser feito em separado, essa permissão, em que a pessoa dê. E incluir-se nessa permissão a indicação de que todos os dados atrelados à religião serão tratados e utilizados como e para quê. Eu imagino que dentro de uma igreja, o risco a uma violação a um dado religioso seja pequeno, porque não consigo imaginar o pastor pegando os dados e mandando um e-mail impróprio, por exemplo, para todos os fiéis. Não vai acontecer. Mas ainda assim, seria interessante que ele tivesse a indicação. Os dados vão ser feitos para que nós tenhamos um cadastro de fiéis, para que a gente passe isso, por exemplo, para fornecedores que têm a mesma religião, para que eles possam entrar eventualmente em contato, se você permitir que entrem em contato com você para tal situação A ou B, e assim por diante. Então, minimamente, uma cláusula dessa teria que ter ali na indicação. E, como já foi perguntada a questão da adequação dos dados anteriores, aquele banco de dados já existente dentro das igrejas teria que ser adequado. Eu pergunto isso, professor, porque eu sei que a gente não vai ter tempo de aprofundar nisso, mas as igrejas têm acesso a inúmeras informações que versam sobre a intimidade da pessoa e, por certo, são dados sensíveis. Por exemplo, no gabinete pastoral, as pessoas revelam coisas relacionadas a doenças, relacionadas à sua vida financeira, à sua intimidade. Essa relação da igreja com seu membro não se resume a uma ficha de membro. Sim. Ela tem muito mais do que isso. A pessoa, quando devolve o seu dízimo, coisas outras. Perfeito. Né? Nesse tipo de caso, a gente tem que lembrar do quê? Que esses dados, eles são dados quase que confessionais. Sim. Então, você tem que considerá-los como o acesso a quem tem acesso a essa ficha para olhar deve ser extremamente restrito dentro da pastoral. Ou seja, vamos lá, o pastor, talvez uma ou outra pessoa possa ter acesso a algo que seja anotado nesse sentido, sobre alguma indicação financeira ou médica, por exemplo. Porque aqui não há razoabilidade em imaginar que no momento em que eu estou tendo uma conversa com o pastor sobre um problema ou sobre algo tão particular, que o pastor vai interromper para me pedir a permissão para guardar esse dado. Aí a ética, ele quebra toda a ética. Exatamente, não tem cabimento. Confessional. Agora, se vai ser colocado isso na ficha, se o pastor vai tomar a decisão de colocar isso numa ficha, para até referência dele, lembrança, né? Acredito que vai ser impossível lembrar de todo mundo se você não fizer isso, esta ficha tem que ser extremamente bem guardada. Quem tem acesso a ela... Tem que ser extremamente sigilosa. Ela tem que ser um acesso a ela... uma coisa de confissão. Isso. A priori deveria ser só aquele pastor que teria acesso a ela. Se mais alguém tiver acesso a ela, tem que ter uma justificativa muito boa para isso. Eu penso que nem isso, porque amanhã o pastor sai, vem um outro pastor e fica sabendo de uma confissão que foi feita por uma pessoa. Isso. Então isso é terrível. Concordo plenamente. Olha, nós estamos aqui já caminhando por 6 minutos finais, vamos ser rápidos aqui. Denide Paula, Márcio Ferreira, Cássia Regina, muito obrigado. Eliezer Matos, muito boa entrevista, parabenizo a todos. E também a senhora Veloso, caso meus dados sejam utilizados indevidamente, onde posso reclamar? Qual o nome dela? Senhora Veloso. Senhora Veloso, a reclamação deve ser direcionada, num primeiro momento, à ANPD. Você pode procurar na internet por ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que você vai encontrar. Existe ali um canal de reclamação para ela especificamente sobre isso. Dentro de qualquer negócio hoje, deveria também ter, mas a maior parte dos negócios não tem isso ainda, um canal de comunicação através de uma figura chamada de encarregado de dados, em que eu poderia, através dele, reclamar, e ele internamente é uma pessoa que é como se fosse externa ao negócio. Ele trabalha como uma ponte entre qualquer negócio, vamos dizer aqui uma operadora de telefonia, essa pessoa que está no meio do caminho e eu. Eu reclamo com ela, ela procura saber e procura resolver o problema diretamente de cá, não estando dentro da cadeia dessa, para que não haja uma autoridade de um sobre o outro. E ele também resolveria antes da ANPD. Mas no Brasil a gente não tem hoje cultura de ter o operador. Então, para a ANPD, se a ANPD ainda está coletando essas informações para reclamação, então utilizar-se de PROCONs municipais, do Reclame Aqui, indicando violação da ANPD, também vai ter resultado no primeiro momento, eu tenho certeza absoluta disso, ou até procurando um advogado, se for o caso, para evitar que a violação continue. Bate-bola rápido, Rubem Lana, Alessandra Portela, que conhece muito de LGPD, Josiane Almeida, Márcio Ferreira participando. Uma jornalista Geide Pereira, se não me engano, lá de Brasília, hein, Geide? Que abraço. Quais os fundamentos de proteção de dados pessoais previstos na Lei Geral de Proteção de Dados?
13.709 de 1918. É uma série interminável de princípios. Mas vamos lá, Geise, o que seria primordial é pensar, o que eu já falei, o privacy by design, ou seja, a privacidade por desenho, tudo tem que ser feito baseado nisso. A ideia do accountability, ou seja, a lei não me obriga a proteger os dados da maneira A ou B. Até porque, se você pega um super banco ou um pequeno contador, a técnica usada para se proteger os dados vai ser muito diferente. Então, ela exige que eu seja responsável e faça da melhor maneira possível isso. A finalidade, todo tratamento de dados tem que ter um objetivo específico. Necessidade, se eu não precisar daquele dado, eu não preciso utilizá-lo. E por aí vai. Está logo no comecinho ali da lei, no artigo 6º, 5º, se eu não me engano. É só olhar lá e qualquer coisa, me manda uma mensagem pelo Instagram, Renato Martins Vieira, e eu converso com você diretamente e explico mais coisas que você quiser nisso. Inclusive, vale a pena, só menção rápida do jornalista, porque jornalista também tem uma exceção interessante na LGPD, que ele não precisa da autorização para usar todo tipo de dado. Mas isso é um assunto para uma outra entrevista. Professor, 2 minutos, jogo rápido. Se não violar a LGPD, eu vou mandar um monte de pergunta lá para casa, porque eu tenho um monte de pergunta para fazer para o senhor. Talvez eu vou até anotar aqui no papel, aqui, botar no bolso do paletó do senhor para o senhor levar para casa. Olha só, mas por hora eu vou fazer só uma. 3 minutos. 3 minutos? Me deram mais um ali. Faz uma Professor, intolerância religiosa à luz da LGPD. A LGPD proíbe de forma expressa qualquer tratamento de dados que seja discriminatória. Isso é expresso no artigo 20. Ou seja, eu não posso pegar qualquer tipo de dado, seja ele religioso, seja ele, por exemplo, de etnia ou qualquer outro tipo de dado, e utilizá-lo de qualquer forma para discriminar alguém. Então, isso é intolerável. Tanto que o valor religioso, tanto da crença quanto da sua associação a uma igreja específica, estão dos dados sensíveis. E os dados sensíveis são os dados mais bem protegidos da LGPD, porque são os dados que requerem, por regra, a autorização expressa em separado para serem coletados. Exatamente para evitar isso, que alguém, por uma questão religiosa, possa ser discriminado em relação a alguém que tem uma religião diferente. Jogo rápido aqui, o Renato Fraga agradece, entendeu muito bem a pergunta. Estou aqui com Vanderlei Miranda, nosso vereador, nosso pastor, deputado estadual. Muito obrigado, Vanderlei. Também temos aqui uma pessoa que pergunta sobre divulgação dos seus candidatos. Jogo rápido, alguém tem seus candidatos e quer divulgar os seus candidatos. Como é que ele faz? Eu entendo que a candidatura é pública e que o candidato quer ser divulgado. Consequentemente, você divulgar o seu candidato não me parece, num primeiro momento, uma violação à LGPD. Eu diria que o contrário é que é mais problemático. O candidato, ao mandar propaganda agora para os seus eleitores, ele terá que ter um cadastro atualizado que dê essa permissão. Mas para o próprio eleitor tomar a iniciativa, não vejo problema nenhum. Finalizando, Daniel Felipe Gomes, muito obrigado. Nilda Frazão, muito obrigado. Também Sinara Duque, oportunidade para novos conhecimentos. Jairo Gonçalves, muito bom debate. Fernanda Marques, uma advogada, jogo rápido, me dá 30 segundos ainda aí para essa resposta? Tem tempo? Acerca do tema debatido, gostaria de fazer a seguinte pergunta. Em termos práticos, quais seriam as principais mudanças da Lei de Proteção de Dados que ela trouxe para os ambientes empresariais? 30 segundos, dá? A lógica de que você tem que proteger os dados e partir do princípio que todos os seus clientes têm direito a uma privacidade. Ou seja, os dados que você tem coletados no seu banco de dados não são seus, são do cliente e ele tem que deixar você usá-los. Luciano Mendes, Fabiola Brant, obrigado, Ricardo Campos, Emiliana Gama Fagundes, um abraço a todos, ela é lá de São João do Manhuaçu. Doutor Renato, muito obrigado por sua participação conosco, viu? Eu que agradeço, Lincoln, eu que agradeço, Wellington, muito obrigado a todo mundo em casa e qualquer dúvida pode encaminhar para cá, que o pessoal me encaminha para mim as dúvidas e eu respondo, me disponho a fazer isso com todo mundo que precisar. Já acabou, pastor Lincoln? Muito obrigado, doutor Wellington, também pela participação e hoje eu fiquei preso aqui, né? Agora, o senhor deu uma dica de endereço para que as pessoas busquem informações? Pode ser no meu Instagram, fácil. Sim. É @ o Renato Martins Vieira. Eu sou reconhecível na foto do meu Instagram. Sem nenhum problema. Você está dando seus dados aí, sem problema. Eu estou dando meu dado nesse pessoal sem problema. Não dou meu telefone porque seria uma violação ao código de ética da OAB. Então não pode fazer isso, mas no Instagram pode me perguntar e me adicionar lá que eu respondo com todo prazer. Ok, para você que participou do programa Super Entrevista, o meu muito obrigado, nosso muito obrigado. Querendo Deus, estaremos aqui na próxima semana. Olha, divulgue o programa, porque pessoas podem assisti-lo amanhã, depois de amanhã, está no Facebook. Grande abraço, até lá!
Música